Por que a maioria nunca chegará ao primeiro milhão? E o que fazer agora? A verdade que ninguém gosta de ouvir. A maioria das pessoas nunca vai conquistar o primeiro milhão. E talvez você também não. Eu sei, é pesado, mas se essa frase te incomodou, talvez seja porque você, lá no fundo, já sente isso. Já se pegou pensando que o seu esforço parece não bastar. Mas antes que a frustração fale mais alto, deixa eu te dizer uma coisa importante. Não é culpa sua. O problema não está em você. Está no que te ensinaram, ou melhor, no que nunca te ensinaram. Desde cedo disseram que bastava estudar, conseguir um bom emprego, economizar, e tudo daria certo. Mas ninguém te mostrou o que fazer quando o salário não cobre nem o básico. E muito menos como construir riqueza de verdade, começando do zero. Hoje, eu quero te mostrar um caminho real. Um que não depende de sorte, herança ou promessas mágicas. Um caminho possível, mesmo que você esteja no vermelho. Se você está pronto para encarar a realidade e fazer diferente, fica comigo até o final. Existe uma crença muito popular, quase um mantra. Qualquer um pode ficar rico, é só economizar, investir e esperar. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é só metade da verdade. E é exatamente por isso que tanta gente tenta, se frustra e continua no mesmo lugar. Você já deve ter ouvido frases como: guarde 20% de tudo que você ganha. Invista bem e deixe o tempo trabalhar por você. Mas e quando não sobra nem 5%? Como guardar dinheiro se tudo que entra já sai para pagar boleto? Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E aqui está o ponto-chave. O modelo tradicional de enriquecimento foi feito para quem já começa de cima, para quem tem estrutura, reserva, apoio. Não serve para quem está no negativo, endividado, ganhando pouco e tentando sobreviver. A verdade é que o primeiro milhão não nasce só de planilhas bonitas e disciplina de aplicativo. Ele nasce de esforço emocional, de resiliência, de recomeço, de um tipo de força que você não aprende na escola. E é justamente nesse ponto que a maioria desiste. Outro inimigo silencioso da sua liberdade financeira é a comparação. Você abre o Instagram, o YouTube, o TikTok, e lá está. Um cara dizendo que ficou rico com criptomoedas, outro mostrando rendimentos absurdos com ações, e mais um vendendo a ideia da renda passiva com fundos imobiliários. Mas sabe o que ninguém te mostra? O contexto. Ninguém fala se começou com ajuda, com herança, com capital alto ou até com mentoria por trás. Ninguém mostra os erros, as perdas, o tempo que levou. Você só vê o palco, nunca os bastidores. E quando a gente se compara com um palco, é impossível não se sentir atrasado. O problema é que esse sentimento de atraso cria ansiedade financeira. E aí você começa a tomar decisões não com base em estratégia, mas com base em desespero. Você tenta recuperar o tempo perdido. Pula etapas, arrisca mais do que pode. E quando vê, está mais longe do que quando começou. A comparação não te inspira, ela te paralisa. E se você não aprender a focar na sua trajetória, vai passar a vida tentando viver a dos outros. Tem mais um mito que parece inofensivo, mas atrasa a vida de muita gente. A ideia de que enriquecer é só questão de tempo. Que basta esperar, que o efeito bola de neve vai acontecer sozinho. Mas aqui vai a verdade crua. Isso só funciona quando você consegue manter constância. E manter constância é muito mais difícil do que parece. Especialmente quando você vive com pouco, quando o dinheiro mal cobre o básico, quando uma emergência te obriga a começar tudo de novo. A realidade é dura. Muita gente nunca constrói patrimônio porque vive apagando incêndio. E aí, o tempo vira um inimigo, não um aliado. O que ninguém te conta é que o primeiro milhão não depende só de quanto você ganha. Depende de como você organiza, protege e multiplica o pouco que tem. E isso não se resolve com fórmulas, se resolve com uma nova mentalidade. Uma que aceita a realidade como ela é, mas decide crescer mesmo assim. Agora que você entendeu por que a maioria nunca chega lá, vamos falar sobre quem chega. E a verdade é que não são só os herdeiros, nem os gênios das finanças. São pessoas comuns, gente que tomou decisões incomuns e consistentes. E tudo começa com o primeiro passo: parar de brigar com o dinheiro e fazer as pazes com a realidade. Você não precisa ganhar 10 mil por mês para construir patrimônio, mas precisa entender exatamente quanto entra, quanto sai e por onde o seu dinheiro está escorrendo. Organização financeira não é sobre planilhas complexas, é sobre clareza. Clareza do que é essencial, clareza do que é supérfluo, clareza do que está te atrasando. Faça um raio-x da sua vida financeira. Se estiver endividado, o foco número 1 é limpar esse caminho. Renegocie, corte, respire, recomece. Depois disso, monte um plano que caiba na sua vida. E aqui entra uma adaptação poderosa da famosa regra 50-30-20. 50% para o essencial: moradia, alimentação, transporte. 30% para o que varia: lazer,
extras, ajustes, 20% para o futuro, reserva, investimento, metas. Mas se você não consegue guardar 20% agora, tudo bem. Guarde 2, depois 4, depois 8. O importante não é o valor, é o hábito. Quem espera sobrar para investir, nunca começa. A seguir vem o segundo pilar. Investimento inteligente. Você não precisa ser um expert, nem arriscar tudo. Só precisa entender o básico. Segurança. Primeiro, rentabilidade, depois. Comece com tesouro direto, CDB com liquidez diária, fundos de índice, ETFs, até criptomoedas, se for com estratégia. O que importa aqui é a frequência. Pouco, mas sempre. Muito, uma vez só. E aí vem o terceiro pilar, talvez o mais subestimado, a renda extra. Se você quer mudar de vida, precisa gerar novas fontes de receita. Isso não tem nada a ver com vergonha, tem a ver com liberdade. Venda algo, preste um serviço, aprenda uma habilidade, ensine o que você sabe. Dinheiro novo é o combustível do seu plano. E sem esse combustível, o plano não sai do papel. Por fim, tempo. Construir patrimônio é um jogo de longo prazo. Não pense em 6 meses, pense em 5 anos. A maioria superestima o que pode fazer em 1 ano e subestima o que pode conquistar em 5. Se você seguir esses 3 pilares, organização, investimento e geração de receita, você vai chegar lá. Não porque alguém te prometeu, mas porque você construiu, um passo de cada vez, e todos os dias na direção certa. Agora, fecha os olhos por um segundo e imagina. Acordar numa segunda-feira sem aquele peso no peito, sem a corrida louca para pagar tudo até sexta, sem medo de olhar para o saldo no banco. Imagina ter dinheiro guardado, não para ostentar, mas para viver tranquilo, para emergências, para um sonho, para dizer sim quando quiser e não quando precisar. Isso é liberdade financeira. E ao contrário do que dizem por aí, ela não começa quando você atinge 1 milhão. Ela começa quando você deixa de depender do próximo salário para viver em paz. Liberdade é dizer não para um chefe tóxico, escolher ficar mais tempo com seus filhos, viajar sem parcelar, comprar algo sem culpa. Liberdade é viver com leveza, porque o dinheiro deixou de ser um problema diário. A vida muda quando o dinheiro deixa de ser sua prisão e vira seu aliado. E o mais bonito disso tudo, essa vida está ao seu alcance. Ela não exige perfeição, exige coragem. Coragem para fazer o que a maioria não faz, pensar no longo prazo e agir no presente. Você não precisa de um salário alto, precisa de um plano. Precisa se comprometer com esse plano, mesmo que ele pareça lento no começo. Porque quando a tranquilidade chegar, e ela vai chegar, você vai olhar para trás e pensar, valeu a pena. Cada corte, cada escolha difícil, cada centavo poupado. Porque a maior riqueza não está só no valor da sua conta. Está na forma como você vive sua vida. Com autonomia, com propósito, com dignidade. Até aqui, tudo parece fazer sentido, né? Mas agora vem a parte mais desafiadora. Entender o que pode te impedir de seguir esse caminho. E spoiler, não é o dinheiro. O que mais trava a sua evolução financeira é o comportamento. A verdade é que você não vai ver resultados grandes em 6 meses. Não vai sentir que está rico depois de guardar os primeiros R$ 100. E é exatamente aí que a maioria desiste. Porque não vê resultado rápido. Porque esperava um milagre. A impaciência destrói mais planos financeiros do que a falta de dinheiro. Você começa empolgado, guarda um pouco, faz um sacrifício. Mas aí vem uma emergência, uma tentação, uma promoção irresistível. E tudo volta à estaca zero. Outro inimigo invisível, o ambiente. Se você convive com pessoas que dizem que guardar dinheiro é besteira, que fazem piada do seu esforço, que vivem só o agora e criticam quem pensa no futuro, em algum momento você se sabota, mesmo sem perceber. E por fim, ele de novo, a comparação. Você vê alguém nas redes sociais mostrando conquistas, viagens, lucros e sente que está atrasado. Mas você não vê os bastidores, não vê os erros, não vê o tempo que aquilo levou. E aí vem o golpe final. Você desiste de um plano real para correr atrás de uma ilusão. Por isso, escuta isso com atenção. O seu maior ativo não é o dinheiro. É a sua consistência. É fazer o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo. Mesmo quando parece que nada está mudando. Porque é exatamente aí que os resultados começam a nascer. Agora que você sabe por que a maioria nunca chega ao primeiro milhão, e também sabe o que realmente funciona, você tem uma escolha. Pode fechar esse vídeo e continuar do mesmo jeito. Esperando o mês virar. Esperando um milagre. Esperando a sorte mudar. Ou pode fazer algo diferente. Pode dar o primeiro passo. Pequeno, simples, mas real. Escreve aí nos comentários. Eu vou começar. Não é por mim.
É por você. Para daqui a um ano, voltar nesse vídeo e perceber o quanto você cresceu. E se você quiser que eu traga um vídeo ensinando passo a passo como montar um plano financeiro de 12 meses para sair do zero e começar a construir seu patrimônio, comenta também. Porque se tiver muita gente pedindo, eu vou trazer esse conteúdo. No fim das contas, isso não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade. E a liberdade começa no momento em que você decide agir. Sabe qual é a parte mais bonita da jornada financeira? É que você não precisa estar pronto para começar. Você só precisa começar. O resto, você constrói no caminho. E pode acreditar, quando você der o primeiro passo, o universo vai te apresentar oportunidades que você nem imaginava. Gente nova, ideias novas, portas que só se abrem para quem se move. A maioria vai continuar parada, reclamando, esperando, mas você não precisa ser a maioria. Você pode ser o ponto fora da curva, o único que decidiu fazer diferente. Porque no fim, a riqueza começa no invisível. Começa na decisão que você toma agora. Aí, em silêncio, sem plateia, sem aplausos, só você e o compromisso com o seu futuro.